Sejam bem-vindos ao terceiro CIT, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Quero agradecer a presença aqui dos meus colegas, a professora Cibele, coordenadora do curso de Direito do Unisalesiano de Araçatuba, e o nosso convidado, o Dr. Adriano Rodrigo Ponce de Oliveira. É uma satisfação tê-lo aqui no terceiro Congresso Internacional, o CIT. E o Dr. Adriano é uma pessoa que conhecido nosso do meio jurídico, e viemos aqui hoje para um papo, Cibele, interativo, uma coisa informal, que hoje eu tive a informação dele que hoje ele faz 26 anos de serviço público. Então vai ter muita coisa para a gente conversar aqui, muita coisa para a gente interagir aqui no nosso podcast. E parabéns, né? Porque 26 anos de uma vida servidor toda. público é uma vida toda. E o pessoal que não sabe o que é ser servidor público, olha, são muitos os desafios, né? Exatamente. Mas vamos lá, Oswaldo. Vamos lá. Bom, primeiramente, Adriano, nós queríamos saber um pouco do doutor Adriano, antes de cair um pouco na formalidade, já falando que vai ser um pouco informal. O doutor Adriano é de Lins, qual a naturalidade dele, como que foi a trajetória? Nós estamos falando de carreiras jurídicas, né? Como foi a trajetória do doutor Adriano Ponce? Olha, Oswaldo, boa noite, professora, boa noite a todos. Uma grande honra estar aqui no podcast do Unisalesiano, né? Instituição tão prestigiada, tão conceituada, e na qual eu tive a honra de lecionar por alguns anos aí, né? Uma grande satisfação. Eu sou linense, sim, eu sou filho lá da cidade de Lins, filho de um policial militar reformado, né? E de uma mulher que foi funcionária da Secretaria da Educação, né? Por quase toda a vida. No final se tornou escrevente também, do Poder Judiciário, né? Mas sou linense e estudei em escolas públicas até o final do ensino fundamental, né? Fiz ensino médio noturno profissionalizante, a duras penas, porque não foi fácil custear também isso, mas já trabalhava também, né? Comecei a trabalhar no primeiro ano do ensino médio para poder ajudar, né, nessas despesas aí. Na época estudei processamento de dados, trabalhei durante a minha faculdade no IAL, em Lins, né? No Instituto Americano de Lins. Trabalhei a faculdade toda com informática, numa loja da cidade de presentes e roupas, se chamava Lojas Eva, né? E com esses recursos fui conseguindo custear meus estudos. Então, uma trajetória assim, de uma busca... assim, não era muito provável que eu pudesse estar aqui hoje sentado dando essa entrevista ou participando desse bate-papo, né? Mas interessante que o Adriano é amigo meu desde de criança, de moleque, né? Jogávamos bolas juntos. E detalhe, sempre foi ruim de bola. Dei muita caneta. Sempre foi ruim de bola, sempre, né? E o Adriano a história dele é uma história que deve ser contada, né? Ele conta essa história em todos os eventos que ele passa, né? Que ele participa. E é muito interessante isso, que você começou numa loja, né? Como teve uma loja que você trabalhou no pacote, não foi? Como empacotador? Eu trabalhei eu comecei a trabalhar numa gráfica, né? Na gráfica Rio Branco também. Ela acabou falindo depois... na parte de diagramação, foi o primeiro emprego. Depois, logo em seguida, eu fui para essa loja e atuei como programador. Na época, na linguagem Clipper ainda, né? Tive a satisfação de conseguir informatizar todo o processo de controle de mercadoria, contas a receber, contas a pagar dessa loja durante os anos que eu fiquei lá, que foi do final de 92. Aí ingressei na faculdade em 93, fiquei até 96... E aí pedi as contas, usando a expressão mais popular, para poder seguir na área jurídica em algum rumo, né? Mas foi de fundamental importância para mim esse trabalho. E como que foi o direito?
Cara, Porque todo mundo me de pergunta. técnico e processamento de dados É. para o direito, como que, né? Já é uma história linda, né? Na verdade, É verdade. você mostrar que você veio de uma família comum, É assim, né? com certeza. uma família já voltada para a educação. Verdade. Não apenas isso, né? Estudou em escola pública Sim. também. E veio lutando, né? Veio construindo a caminhada, né? Até mesmo nessa carreira que nós falamos, né? Inicialmente, como técnico, processamento, né? Ele foi buscando, né? Até chegar à identidade, né? Do direito. Pois é, o pessoal me pergunta muito isso daí, né? Aliás, gente, eu sou um cara que eu falo pouco de mim, né? Mas essas empreitadas que o Oswaldo às vezes me coloca, eu aceito e topo mesmo, porque eu acho que a gente pode acabar despertando em outras pessoas aquela ideia de sim, é possível, né? Exatamente. Não vivo de autopromoção, nunca vou viver, não tenho esse estilo, mas eu acabo entendendo que sim, é possível a gente despertar em alguém essa motivação, né? Fazer com que as pessoas acreditem em si mesmas, né? O direito para mim foi uma coisa, voltando à sua indagação aqui, cara, eu não tinha ninguém da minha família que era do direito. Não tinha advogado. Mas, geralmente o pai era policial militar, não influenciou porque está na polícia? Não, o pai era policial militar, cara, e ele não influenciou nem a minha entrada na Polícia Civil depois que a gente vai chegar lá, né? Ah, sim. Naquela época os pais, pelo menos o meu, eu acho que a maioria não participavam tão ativamente, né? A informação não existia. Hoje você quer saber como funciona uma profissão, você entra no YouTube Exatamente. lá e descobre, né? Quantas você quiser. Naquela época não tinha, imagina. Imagina se minha família iria pagar para mim um teste motivacional, né? E, cara, eu não sei, para falar a verdade para você, eu não sei dizer como o direito surgiu como opção para mim. Mas era para ter sido mesmo, porque eu estava, como você disse, eu estava na área da informática, trabalhando e gostava, viu? Não era algo que eu fazia com raiva, empurrado, não. Era uma coisa muito prazerosa, você transformar um processo todo manual de uma empresa em algo informatizado, em relatórios bem apresentados, né? Num controle mais apurado de mercadoria, de finanças e tal. É uma coisa que eu até, depois ainda de ter saído da informática, ainda quis voltar a aprender uma outra linguagem de programação, mas é algo que demanda um tempo, né? Então eu não consegui, mas eu tenho muito carinho por isso. Mas o direito, na época, se apresentou como uma opção, mas eu não consigo te dizer de onde veio essa ideia, né? Eu lembro com um pouco de clareza, assim, que eu cogitei administração de empresas, né? E quis fazer o direito. E na época foi até interessante que eu comentei com meu pai, né? E eu tinha feito um vestibulinho na escola Fernando Costa, lá de Lins, tinha um curso técnico em eletrônica. E tinha sido aprovado, quase que eu repito o ensino médio profissionalizante aí, dessa vez na área de eletrônica. Veja que foi uma coisa muito doida, né? Mas eu acho que é próprio da idade, né? Sim. A gente com 16, 17 anos, a gente não... Naquela época não tínhamos uma noção, né? Eu tenho um filho de 16 anos que até hoje ele não bateu o martelo, não definiu para onde ele quer seguir. E eu deixo ele bem à vontade. Eu acho até bom, né? Porque... essa é uma decisão que a gente tem que tomar com calma. Já é tão difícil trabalhar anos e anos a fio numa área, e imagine se você não gostar dessa área. Mas eu não tenho uma resposta para isso. Certo. E o curso de Direito, na sua época, 4 anos. Eu fiz em 4 anos em Marília, né? A minha turma também era de 4 anos. Na Eu Univem. viajava com essa pessoa, Cibele. Porque nós não tínhamos o direito em Lins, né? Então a gente tinha que viajar para Marília. Nós não tínhamos o curso em Lins. E era uma figura no ônibus. Quando quebrava o ônibus, porque sempre quebrava o ônibus, né? Sempre quebrava. Olha, cuidado, eu lembro, você vai falar. Quebrava o ônibus, ele simulava brigas nos ônibus para que as pessoas não adentrassem no ônibus que quebrou no nosso. Então, são coisas que a gente lembra, coisas que
quantos anos que nós tínhamos, Adriano? 19, 18 anos, 19 anos. Era coisa que são brincadeiras saudáveis daquela época, né? Mas eu lembro do Adriano que nós viajávamos juntos para Marília, fizemos o curso em 4 anos, depois o curso foi para 5 anos. Né? A gente pegou o finalzinho daquela era dos 4 anos, né? Verdade. Eu peguei a penúltima turma também. Eu também. E aí depois, o Adriano, ele se formou em 97, né, Adriano? Terminei em dezembro de 96, né? Colei grau em janeiro de 97. E aí foi aprovado no concurso de delegado de polícia. Eu fui aprovado em julho de 97, no primeiro concurso, né? Que foi uma coisa assim também muito doida, porque um amigo que era funcionário já da Polícia Civil, um amigo muito próximo, comentou, falou, abriram inscrições para delegado, o que você acha? Eu falei, eu tenho uma certa... Acho que eu tenho uma certa identidade, mas não que eu já tivesse cursado a faculdade querendo ser delegado, porque como eu tinha sido estagiário do Ministério Público nos 2 últimos anos de faculdade, eu trabalhava de manhã nessa loja, à tarde eu ia para o estágio e à noite eu ia para a aula, né? E então é claro, se você está próximo, você vai cultivando aquela vontade de fazer aquele concurso, né? E esse concurso de delegado de polícia, a informação que na época que nós tivemos é que você havia sido aprovado no concurso e havia sido, acho que, o delegado mais novo do estado de São Paulo, né? Então, quando o resultado foi divulgado e eu estava na lista lá de aprovado, eu tinha 21 anos. 21 anos. 21, né? E aí, durante a academia de polícia, o pessoal comentava muito isso daí. Você é o cara mais novo que ingressou para delegado aqui o pessoal fala, na história da Polícia Civil e tal. E eu ouvi isso algumas vezes e depois, passado um tempo, eu tentei obter um documento da Cadepol nesse sentido. Mas aí eles não tinham um controle informatizado de dados muito mais antigos, eles não tiveram condições de emitir documento, né? O pessoal comentava. Mas tá bom. Mas essa questão do concurso para delegado surgiu ainda durante o curso? Não. Foi logo que a gente se formou, esse amigo me disse sobre a abertura das inscrições e a gente foi fazer, nós somos em 4 amigos, né? Assim, como o Oswaldo falou, eu brincava muito no ônibus. A gente bagunçava no bom sentido, a gente jogava truco, a gente dava risada, contava piada, cantava, simulava briga, fazia brincadeira, jogava capa de banco um no outro e tal. Mas era um período assim que a gente usava para desestressar de um dia de trabalho e tal. Mas quando chegava na faculdade, aí eu não perdia uma aula. Eu não ia embora sem tirar nenhuma dúvida. Eu explorava os professores durante e depois. Tanto é que às vezes eu chegava um pouco atrasado no ano, o pessoal, ei, você tá demorando, começava a encher o saco, né? Eu falava, gente, isso não vai mudar, eu não vou embora com dúvida daqui. E aí, chegava no ônibus, vamos brincar de novo. Mas isso é bom. Isso é muito bom para os nossos alunos, principalmente. Sim. Que vem de fora, né? Porque nós temos alunos de toda a região e sempre nós falamos isso. Olha, já que você sai da sua casa com o intuito de estudar, é interessante que você aproveite cada minuto. Nossa, E isso é interessante que o Adriano falou de chegar, explorar os professores também. Exatamente. Porque eu lembro que tinham colegas meus, porque dos 4 anos, eu viajei 2 anos e 2 anos eu morei em Marília. Nesses 2 anos e meio, mais ou menos, que eu viajava, nós tínhamos amigos que, eu me lembro até hoje, que os pais deixavam próximo à Boate Baden-Baden, em Lins, pegava o ônibus, ia para Marília, chegava em Marília, desciam para a cachaçaria, cervejaria, para os barzinhos, voltava ao final da aula, entrava no ônibus. Isso me marcou muito. E os pais esperando lá no ponto o filho
que achava que tinha ido para a faculdade, né? Eu atribuo... Então, isso é uma coisa que ficou marcado, porque eu também ia para a faculdade para estudar. Eu valorizava aquilo que meu pai pagava para mim, né? Porque meu pai que pagou minha faculdade, Sim. então eu valorizava aquilo que ele fazia por mim. Eu atribuo essa aprovação rápida minha, eu atribuo Sim. a essa postura na faculdade. É a dedicação. Claro que acabou a faculdade ali, depois da inscrição no concurso, teve uma entrega também, mas, o que você constrói durante a faculdade, a gente cansa de falar, eu já falei para aluno também, né? A gente lamenta muito quando o aluno desperdiça esse tempo, né? Porque depois, para você recuperar isso, o tempo que vai ser necessário vai ser muito maior, né? A despesa. Sim. Então você vê a pessoa durante a faculdade não prestando atenção, matando aula e tal, depois ela vai bancar cursinho de OAB, fica patinando, alguns nem conseguem mais, né? A inscrição na OAB, se passam muitos anos, a pessoa perde lá o vínculo com o direito e se enganou, né? Mas enfim, cada tem uma passagem... O Adriano, quando foi professor nosso, que ele vai chegar lá também, né, no momento de docente, teve uma passagem, um mini curso que ele apresentou lá no Salesiano de Lins, em que esse mini curso ele projetou 2 vídeos. Um vídeo que ele era delegado de polícia, inclusive tem um dos vídeos você estava em meio a uma operação da Polícia Civil que pegou desmanches de carro, né? Teve um desse. E o outro vídeo, que inclusive marcou os alunos, que inclusive foi professor de medicina legal, em outra faculdade que não o Salesiano, que eles tiveram que paralisar um velório e retirar um pedaço do fêmur do falecido ali, né? Para levar esse material para a perícia, né? E a filmagem foi clara, que os policiais entravam, pegavam o corpo, né? Tiraram o corpo, todas as flores, colocaram no chão, e aí com o formol pegavam, serravam, acho que é o fêmur, né? A cabeça do fêmur. Cabeça do fêmur. Serrando a cabeça do fêmur, filmando, e aquele cheiro, né, do formol, aí tirou o pedaço. Lacrimejando um monte. E o Adriano do lado, como delegado de polícia em São Paulo. Aí colocaram o corpo no local, chamaram todos para dentro e o velório voltou a prosseguir normalmente, né, Adriano? Eu fiquei quase 9 anos e meio na polícia e eu não sei se isso é sorte ou se é azar, mas para mim foi sorte. Aconteceram tantas coisas que eu tenho a impressão, olhando para trás, que se passaram 30 anos lá, sabe? Tantas coisas estranhas, diferentes, né? Então foi um aprendizado enorme. Certo. E o Adriano delegado também, ele teve também uma ocasião, quando professor, que o Adriano sempre foi incisivo, né? Aqueles professores em linha dura, zagueirão de fazenda, sabe? E teve uma ocasião que os alunos da turma falaram assim: ô professor, e tava em meio ao filme de Tropa de Elite, né? Oswaldo, não fala nada pro Adriano não, mas colocaram o apelido nele de Capitão Nascimento. O Tropa de Elite. Eu falei: Adriano, pega leve com os meninos, pô. Agora no primeiro, segundo ano. Você não tá, né? Calma, vamos lá, muita calma, né? Aí ele falou assim, aí eu falei pra ele: ó, colocaram o seu apelido de Capitão Nascimento. No dia da prova, essa pessoa me chega com uma mochila, não sabia o que era, entrou na minha sala e falou: Oswaldo, fecha a porta. Eu falei: o que tá acontecendo? Não, eles não falaram que eu sou o Capitão Nascimento, eu tenho a roupa da polícia em casa, hoje quem vai aplicar a prova é o Capitão Nascimento. Eu lembro que ele colocou a roupa, colocou o coldre, a arma, polícia civil, não, o coldre da arma, né? Não a arma. E ficou preparado, entrou na sala de aula e falou assim: boa noite, pessoal. Hoje, quem vai dar a prova para vocês é o Capitão Nascimento. Eu lembro que meia dúzia de pessoas falou: Oswaldo, o pouco que eu sabia, esqueci tudo. Porque nós já tínhamos medo dele, né? Assim que ele era linha dura, né? Quando ele falou que era o Capitão Nascimento e sabia que nós tínhamos colocado o apelido de Capitão Nascimento, eu esqueci tudo que eu havia estudado, né? Tal. Mas essa foi uma passagem legal também, como delegado de polícia, né? Mas a molecada gostava, né? A molecada, graças a Deus, fiz muitos amigos na docência, né? E quando eu comecei a trabalhar, Sibeli, como advogado, e eu sempre atuei, eu tô com 25 anos de advocacia na área criminal.
e muitos plantões aí, nas madrugadas aí em delegacia, né? Hoje a gente já tira um pouco o pé, né? Faz um pouco menos em razão do acúmulo de trabalho, família, filhos também, né? Mas naquela época não tinha filho, não tinha família, né? Então tinha disponibilidade maior. E dentre um dos plantões, um flagrante que eu fiz, o Adriano estava lá, e eu lembro que ele falou, olha, eu estou fazendo flagrante, estou na minha sala, e qualquer coisa estou à disposição. E ele me chamou para ir até o gabinete dele, a sala dele lá na delegacia. E lá tinham vários livros, e ele passava a noite estudando. Então isso é muito legal, porque a dedicação não parou. Ele dedicou, isso é até para que os alunos que estão aí assistindo a gente, que tem o doutor Adriano como exemplo, porque é possível. É possível. Né? Ele trabalhou na loja lá, no pacote, trabalhou na gráfica, foi técnico em processamento de dados, fez a faculdade de Direito, o pai policial militar, a mãe professora, né? Família classe média, né? E venceu. Venceu como delegado de polícia, estudando nos plantões às madrugadas, e nesses plantões, nesses estudos, chegou à magistratura, né, Adriano? A gente tinha que achar um espaço, né? Aí a gente tem que reduzir o sono. Mas é claro, né, gente? Tem que tomar cuidado para não ficar doente também, né? Aí vem outro porquê, né? O primeiro foi do direito, né? Agora o porquê da delegado para a magistratura. Cara, eu já disse aqui que eu fui estagiário do MP. E aí, durante esse período, eu idealizei me tornar um promotor de justiça, né? Aí eu entrei na polícia, comecei no plantão em São Paulo, depois eu vim para a região de Lins, e eu me apaixonei pela profissão, e eu me entreguei, e aí eu comecei a ficar dividido. Queria estudar, mas ao mesmo tempo eu morei em delegacias, né? Fechava a delegacia, eu jantava, esquentava a lata lá, tomava um banho, colocava uma roupa, pegava a viatura, voltava para a rua. Então fiquei dividido, né? E aí eu fui fazer o mestrado para poder tentar novamente me aproximar mais dessa onda de estudar. A IT de Bauru, né? Fiz na IT de Bauru, só que o mestrado não tem nada a ver com concurso, né? Eu também não tinha muita noção disso quando eu fui. Mas valeu. Valeu muito, claro. Nunca deixa de valer. Conhecimento é tudo de bom, né? E aí veio a proposta para eu lecionar, e eu fiquei um tempo numa outra instituição e enfim, acabei pegando muitas aulas também, fiz muitos amigos, eu adorava lecionar, né? Em razão do meu trabalho, que realmente eu acabei decidindo parar, né? Mas enfim, quando eu resolvi estudar de novo, eu não sei o que aconteceu, mas aí eu já queria magistratura. Eu não sei o que aconteceu, parece que eu estou aqui deixando de te contar alguma coisa, mas eu também não sei o que me levou, mas eu pensei assim, né? Já com uma certa experiência acumulada, claro que todas as profissões, as carreiras jurídicas têm a sua devida importância, né? Eu tenho bastante afinidade com a carreira do MP, mas eu pensei assim, eu gostaria de decidir. Gostaria de ter a atribuição de decidir. E isso não teve nada a ver com querer ser melhor do que o outro, nada disso, né? Eu queria ter condições de aplicar o conhecimento decidindo e não peticionando, né? E aí eu resolvi estudar para magistratura. Fiz alguns concursos do Ministério Público também, né? Porque isso é importante deixar claro para quem quer fazer concurso. Você precisa praticar o concurso, né? Não adianta você se inscrever um concurso por ano ou se inscrever quando você achar que você já está pronto. Tem que conhecer, né? Porque no final das contas você nunca acha que está pronto, né? Essa que é a questão. Então eu fui fazendo umas experiências e aí eu fiz concurso do MP também. Se tivesse passado, estaria muito feliz fazendo o meu trabalho também, com certeza, mas a minha preferência era a magistratura. Como que foi na época, Adriano? Porque na época que você foi aprovado no concurso da magistratura de São Paulo, né? Você havia prestado outros concursos, havia sido aprovado em todas as fases, né? Como que foi isso? Cara, quando eu cheguei na magistratura em São Paulo, na fase oral, eu tinha chegado também em outras 3 fases orais, todas juntas.
Na magistratura do Mato Grosso, no concurso de 2006, nós tínhamos lá 15 vagas disponíveis para juiz. Eu não me lembro agora se foram, na época, 3 mil e poucos candidatos, alguma coisa assim. E aconteceu uma coisa que jamais eu imaginava que pudesse acontecer. Eu cheguei em primeiro lugar na fase oral. Quatro candidatos chegaram na fase oral para disputar 15 vagas. Só que eu não fiz a prova oral porque tinha passado aqui. E cheguei nas provas orais, como eu disse, também fiz para o Ministério Público, MP Tocantins e MP Rondônia ao mesmo tempo também. Mas aí o concurso de São Paulo andou mais rápido, né? E acabei ficando por aqui. Era para ter sido assim, né? Mas, como eu disse, poderia estar no Mato Grosso hoje trabalhando, né? Tentando fazer o melhor da mesma forma, né? Mas era para ter sido aqui. Aconteceram algumas coisas que foram mostrando que era para ter sido aqui. São Paulo. Tá em casa, né? Tá na nossa casa. E aí depois eu me tornei juiz substituto e consegui, pela colocação, escolher Lins também, que é a minha cidade natal. E aí fiquei sediado em Lins, aí depois ficou mais fácil trabalhar no entorno, né? Era isso que eu ia perguntar. Quais as comarcas que você passou assim? Aí depois, como titular, eu trabalhei em Cafelândia, fiquei 6 anos em Penápolis e desde 2015 eu estou no Juizado Especial Civil de Lins. Juizado Especial. E o Juizado Especial, doutor Adriano? Uma loucura. Loucura? É. Poucos processos, muitos processos. Bom, o juizado você não paga para demandar. Serenidade. Né? Isso tem um lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é facultar o acesso à justiça, ao jurisdicionado mais humilde, inclusive sem advogado, nas causas até 20 salários. O lado ruim é que você pode se aventurar sem grandes consequências, né? Demandando, às vezes, de uma forma temerária, né? E o juizado hoje é o lugar onde a advocacia predatória quer encostar, né? E como surgiu essa escolha, doutor, do juizado? Na verdade, como eu tinha tido uma experiência policial anterior, a gente entra na magistratura com aquela ideia de ser juiz criminal. Entendi. Mas, como tudo na vida, as nossas ideias, a gente não pode, né, tornar uma ideia dessa como definitiva, né? Eu quase fui para a vara do júri de Lins antes, mas aí uma colega tinha mais tempo de casa, conseguiu a vaga, né? Aí abri o juizado. Eu tinha trabalhado em Cafelândia um pouco com o juizado, mas acumulava a vara da cidade, então fica difícil, né, a gente se dividir nessas duas realidades, porque o juizado é uma justiça meio diferente, à parte, viu? Às vezes você pega um advogado muito tarimbado nas varas, nos processos do rito ordinário comum e tal, e ele chega no juizado e ele dá uma patinada, não porque é mais difícil ou menos difícil, mas porque tem as especificidades. Exatamente. Né? Aí fiquei no juizado e já tive a oportunidade de sair, mas sabe aquele negócio assim, você vai acumulando uma certa vivência ali, né? O juiz do juizado vai pensando de um jeito diferente e você consegue consolidar a sua metodologia de trabalho com a sua equipe. Às vezes você vai mudar, você vai começar do zero. É um processo lento até você chegar a conhecer como a equipe funciona, implantar os seus modelos, conhecer um por um e tal. De certa forma, trabalhar na vara especializada, ela tem os prós também, tendo em vista que é especializada, né? Você veio de Penápolis, que era um ofício judicial. Em Penápolis era vara cumulativa, né? Então tinha competência civil, criminal e inclusive previdenciária na época, porque os processos as ações contra o INSS tramitavam em Penápolis. Porque Lins também, antes da instalação da Justiça Federal, os ofícios tratavam também das causas previdenciárias. Muitas ações previdenciárias. Em Tupã também era assim. Acumulava tudo. Então é aquela loucura. Como eu disse, se você está dando uma sentença num processo criminal, surge um previdenciário, surge uma família, Você tem que ser o especialista de todas as áreas, né? E o direito é muito vasto, né? Muito difícil. Né? Mesmo dentro do juizado hoje, né? O leque de ações que
que a gente tem que analisar lá, a variedade de temas, né? E o juizado não tem mais nada de pequenas causas, não. Acabou isso aí, viu? A complexidade das ações é cada vez maior. Você pega um problema de um negócio de carro lá que envolve 3, 4, 5 pessoas que se sucederam, que um passou um veículo pro outro e tal. Não tem mais sentença de modelinho, não. Aquilo que foi criado para ser célere, em razão do número de processos... O problema é que o juizado absorveu o juizado da Fazenda Pública, né? Pois é. Eles pegaram um modelo que era consagrado, dentro do sistema da justiça, um modelo que funcionava bem, oneraram demais, colocaram o juizado da Fazenda Pública. Hoje o juizado da Fazenda Pública às vezes dá até mais trabalho do que o juizado civil. E tem projeto de lei que quer criar o juizado da família, que quer trazer para a vara, né? Porque a ideia do juizado da Fazenda Pública era que existissem unidades específicas, mas a gente sabe que jamais vão ser implantadas. A Fazenda Pública de Lins é distribuído entre os juízes, né? Não, o que é distribuído lá são as execuções fiscais, execuções, né? Isso. Aí os juízes cíveis concorrem com elas, né? Mas as ações contra Estado e município, quase todas vêm para mim hoje em dia. Inclusive depois que eu assumi a vara do juizado em Lins, em 2015, a competência do juizado da Fazenda Pública se tornou absoluta, né? Esse entendimento acabou sendo consolidado. Então... tem processo que está lá no tribunal, que uma vara civil julgou, chega na Câmara para julgar recurso, a Câmara anula a sentença e manda para mim. Isso acontece. Os processos estão voltando, fazendo o caminho inverso. Na verdade, a média de números de processos aumentaram, né? Aumentaram. No decorrer dos anos. O juizado, pelo menos lá em Lins, é a vara de maior distribuição. Tanto é que eu trabalhava nas execuções fiscais também, e por esse fato de a minha distribuição ser a maior, eu consegui ser liberado dessa divisão das execuções fiscais. O tribunal tem uma regulamentação própria e consegui ser liberado dessa atuação aí, né? Mas mesmo assim, né, continua... O fluxo é muito grande. O processo digital, ele ajudou muito em muitas coisas. Porém, hoje você cita o réu, se o advogado está acompanhando de perto ou até já supõe que o ajuizamento vai acontecer, às vezes você nem precisa citar o réu. Ele entra no processo, se dá por citado e contesta. O processo volta, às vezes você pega processo que em 15 dias está para sentença. Só que a estrutura de julgamento é a mesma. E aí, em meio ao juizado, você cumulou o eleitoral também, tornou-se diretor do fórum? O eleitoral a gente vai cumprindo mandatos de 2 anos, né? Atualmente eu estou na Justiça Eleitoral lá na 67ª Zona, né? E já a segunda eleição presidencial seguida que eu faço em Lins, né? E aí no ano passado os colegas me deram a honra também de me escolher diretor do fórum, né? Eu gosto dessa parte administrativa aí. É mais um trabalho, é mais um trabalho, sem dúvida, né? Mas é o que eu falo, né? Eu sou linense, então eu sou um dos maiores interessados para cuidar bem do Fórum de Lins, né? Sim. Bom, vamos falar um pouquinho também da docência, né? Essa segunda parte aí do nosso podcast aqui, da nossa entrevista, nosso bate-papo, né? O doutor Adriano foi professor na Unimep, né? Lá em Lins, professor do Salesiano, professor de Direito Penal, e foi até Medicina Legal? Como assim? Eu precisei socorrer lá o curso de Medicina Legal, o curso de Direito da Unimep na época, e como eu estava na polícia, né? Tinha vários assuntos da disciplina de Medicina Legal que tinham a ver com perícia, com várias coisas que a gente trabalhava no dia a dia lá. E eu acabei encarando o desafio, né? Era uma disciplina que não envolvia muitas questões muito técnicas na área de medicina, né? Era uma disciplina com conteúdo bem variado, né?
E eu tinha gostado bastante na faculdade, porque hoje em dia acho que o pessoal não tem mais, né? Não sei. Agora está voltando, né? Tá voltando. Questão da medicina legal, nós estamos trazendo de volta. Porque alguns concursos estão exigindo, a né? importância também da medicina legal, para quem vai atuar no criminal, No direito de família. no direito de família, exatamente. É um tópico que nós comentamos de muita importância, que faz a diferença Sem depois dúvida. da sua atuação. E abre a cabeça, né? Sim. Estratégia, produção de prova e tal. Então, eu tinha gostado muito da disciplina, tivemos um professor muito bacana na Univenho, e aí eu aceitei a missão, né? E acho que foi legal. Sim. Acho que os alunos, isso nós temos, né? É como bom grado. Muitos alunos se espelham no professor, né? Na vida, no exemplo do professor. Sem dúvida. Eu até comentava antes, né, do podcast, que eu lembrava do doutor de um júri simulado que nós fizemos entre Araçatuba e Lins. Verdade. E que tinha essa caneca do Corinthians. E que tinha essa caneca do Corinthians. Essa aqui, gente, vocês vão me desculpar, mas ela me acompanha em todo lugar que eu vou, sabe? E tinha vai de 100 anos que eu sou corintiano. O manto sagrado também, não tinha? Você foi com a... Eu peguei a toga e costurei um distintivo do Corinthians. Mas o trabalho, assim, eu pude perceber que a atuação dele era mesmo assim de vocação. Nós percebíamos que os alunos, né, não sei se você percebeu, mas os alunos eles gostaram, que eles mergulharam como numa atividade real, como se fosse mesmo foi bacana. Real. Foi bacana. Foi bem bacana. É muito importante isso, né? A gente mostrar. Precisamos retomar. Eles gostam, né? Quando você traz vivências do seu dia a dia para aula, né? Não fica aquele negócio só de teoria e tal, né? É legal. É legal. E quais as perspectivas, Adriano? Tanto acadêmicas, eu sei que você está fora da academia, né? Você só está na área profissional. Mas o que você espera, as perspectivas da tecnologia, inteligência artificial para o judiciário? Meu Deus. Como que está isso? Como que está o meio da magistratura? Como que os tribunais estão se movimentando nesse sentido? Qual que é o trabalho em home, né? As audiências virtuais? A gente percebeu que essa parte aí de home office aí que funcionou muito bem. Eu considero bastante produtiva, né? É claro que a gente pode ter no meio dos servidores aí um ou outro menos compromissado e tal, mas eu particularmente eu trabalho muito mais em casa, eu passo muito mais do horário, eu levanto muito menos para tomar água, né? Porque no fórum você sofre influências externas, né? É uma conversa no corredor, você vai ao sanitário, você encontra um servidor que por sua vez te pergunta alguma coisa ou algum conhecido. Então, não que isso seja por si só uma perda de tempo, porque a gente precisa nosso trabalho intelectual precisa desse respiro também, né? Eu tive muita dificuldade para me adaptar à magistratura trancafiado dentro de uma sala. Vou ser sincero para você, eu demorei anos para conseguir virar essa chave, né? Mas em casa funciona muito melhor. Agora, quanto à inteligência artificial, o Tribunal de Justiça tem estudos para viabilizar a utilização dela, mas como um facilitador, né? Claro, porque o nosso trabalho o trabalho nosso é artesanal mesmo, né? E eu acho que sempre, na minha opinião, sempre vai ser, não tem como, né? Quando o judiciário tenta entrar nessa pilha da linha de produção, das ações de massa, dos usos dos modelinhos e tal, começa a errar, começa a fazer coisa mal feita, e eu já fui testemunha disso, eu já vi isso, onde isso vai parar, é sentença anulada, É porque todo caso tem uma particularidade. E é a injustiça que você está semeando. Tem uma particularidade que faz a diferença. Exatamente. Os detalhes é que fazem a diferença. Tá muito difícil hoje em dia com esse volume, a gente parar para se apegar aos detalhes, né? Eu sou um cara que eu ainda tento fazer isso, né? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que a gente é melhor do que ninguém, né? Mas eu ainda sou adepto desse negócio mas olha, a gente sofre muito, porque a minha fila lá está enorme. E quando alguém vem te cobrar, e isso acontece com uma frequência absurda, as pessoas não têm nem noção, né?
do quanto a corregedoria, tanto do TJ quanto a do CNJ, nos acompanha, nos monitora e nos cobra, a primeira coisa que eles verificam são os números. Ainda não existe um trabalho de acompanhamento do juiz, do magistrado, de verificação da qualidade. Deveria existir. Mas deveria. Nós advogados, sem dúvida, sentimos falta disso. Sem dúvida, eu sou um grande defensor disso, mas hoje em dia ainda a avaliação é mais de números, né? Então, vamos dizer assim, que eu estaria numa situação muito mais confortável hoje se eu não me preocupasse tanto com esses detalhes e fosse fazendo as coisas, não, nem digo mal feito, tá? Não estou dizendo que o colega que está em dia faz as coisas mal feitas, né? Nós nem podemos generalizar. Mas eu poderia estar numa situação mais confortável de prazos e tal, se eu tivesse me atentando menos a esses detalhes. Mas, cara, não sei, é questão de estilo também. Se fosse não consigo trabalhar por meta? Verificar menos coisas, sabe? Não pesquisar se o advogado do Amazonas tem inscrição suplementar em São Paulo, que é uma coisa que não cabe propriamente a mim, mas sim à OAB. Mas, sabe, são coisas que, assim, às vezes, fazendo isso, você pega o mau profissional que vem de fora, anuncia na internet um serviço milagroso e mentiroso, e vem entupir a sua vara com ações temerárias. Fazendo isso, você vai mostrando para ele assim, a gente lê. Claro, todo mundo lê, mas eu estou dizendo, a gente vai além da mera leitura. Então é o que eu tento mostrar para a minha equipe lá, né? Eu falo para eles, não façam com pressa, não façam correndo, porque vocês vão fazer errado, vão fazer 2 vezes, vamos ter que consertar. E isso já é um meio, né? Uma contribuição para inibir a advocacia predatória. A gente precisa inibir isso, sabe, gente? Porque tem muita gente sendo enganada, acaba resvalando no nome da advocacia como um todo, né? Que a gente sabe que a maciça maioria dos profissionais é comprometida, é compromissada, é honesta, é correta e tal, entopem as varas e geram prejuízos para a prestação jurisdicional onde ela realmente é necessária, né? Enfim, a gente poderia citar aqui vários problemas. As sentenças hoje são muito positivistas, né? Eu trabalhei uma sentença quando o Adriano era juiz lá em Penápolis, e teve uma sentença dele de um furto de pequeno valor, inclusive os nossos alunos que estão assistindo o podcast vai lembrar, de um furto de pequeno valor, que era um rapaz que havia furtado 3 barras de chocolate, e o Adriano, na fundamentação da sentença dele, ele não acolheu a tese da defesa do princípio da insignificância ou bagatela e condenou o acusado por furto de pequeno valor, que tem previsão legal, artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, e fez uma construção filosófica na sentença. Eu acho que isso que é legal. É o juiz que leu, o juiz que analisou, e o juiz que não deu aquela sentença calcada somente na letra da lei. Exatamente. Ele fez, e ele falou na sentença, que eu achei inclusive legal, que se caso nós autorizássemos, e ele como juiz autorizasse, o princípio da insignificância ou bagatela naquele caso, nós estaríamos fomentando o furto e viraria a sociedade um caos, teríamos um caos social, porque todo mundo, todos, né, os criminosos, os cometem crimes, estariam sendo autorizados a cometer pequenos delitos porque ia cair naquela vala do princípio da insignificância ou bagatela. Então esse exemplo é o exemplo que o Adriano trata no sentido de faz a coisa bem feita. Vamos prolatar uma sentença que deva ser prolatada da forma correta, né? Sem fazer uma sentença de qualquer forma, um despacho, enfim, né? Eu gosto assim, né? Se a sentença for reformada e isso acontece, é normal, que seja então porque o colega do colégio recursal adota um outro entendimento, mas não porque faltou fundamentação, né? Entende? Ele pensa diferente. Isso aí, claro, né? No direito nem sempre tem uma certeza só, né? Muito pelo contrário.
Bom, e chegando na última parte aí do nosso encontro, eu queria ouvir um pouquinho de você, Adriano, sobre as perspectivas agora acadêmicas. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento complicado do ensino, o ensino jurídico também. Estamos passando por um momento de faculdades vindo a fechar cursos, né? Vindo a não ter um número de alunos desejáveis, né? E o que você pensa sobre esse momento que nós estamos vivendo pós-pandemia? As disciplinas à distância, EAD, os cursos, esses cursos EAD, né? As das Unisquinas, que temos muitos cursos de EAD que não têm qualidade do ensino. O que você acha desse momento que nós estamos vivendo, em que o aluno não está procurando qualidade, como procura qualidade no Unisalesiano, né? Em outras universidades também que prezam pela qualidade, mas sim as Unisquinas da vida, que tem cursos aí, Sibeli, você mesmo sabe, R$ 49,90, R$ 130, R$ 150. Uma banalização do ensino superior, né? Não chegou no direito ainda, que nós não chegamos ao 100%, né? Mas eu acho que, nossa, principalmente aqui do interior, nós estamos com uma vantagem, principalmente na nossa universidade aqui, Sim. dos alunos estarem buscando um ensino mais ativo, né? Um ensino, como que se diz, mais focado. Eu acho que tem algumas... Sim, eu percebo isso aqui. A partir do momento que eu assumi a coordenação, nós tivemos também algumas modificações em algumas universidades. E isso trouxe para a gente a questão da qualidade, sabe? Hoje nós vemos, eu acho que um pouquinho do resultado, fruto do nosso trabalho aqui, em relação a uma concorrência que você não traz essa qualidade, porque você paga mal o profissional, você controla mal a eficiência ou a efetividade desse profissional no trabalho. Então, não tem como um professor que, vamos dizer, não vive uma coordenação de perto, não vive uma meta em relação à produtividade dele com o aluno, ele trazer algum benefício. E o olho no olho exemplo, com o aluno é fundamental também para você medir a reciprocidade do corpo discente, né? Hoje, o nosso sistema híbrido, né, aqui nós temos, a nossa vantagem aqui que a instituição traz é o profissional da casa, né? Então, a instituição proporciona para a gente esse percentual de EAD, mas nós temos a questão de um percentual ali, né, mínimo, ou um percentual máximo, para manter esse EAD, vínculo, né? mas são os professores da casa. Então, ele segue a mesma meta que a gente, o mesmo objetivo, né? Sem contar também, Sibeli, que os professores da casa e o material nosso. Sim. E nós que produzimos o material, ao passo que outras universidades compram materiais EAD. O nosso não. Nosso é material EAD de qualidade. Então, aquela aula que nós que produzimos. Né? Que seria presencial para a gente coloca para o nosso professor, nós que somos coordenadores, né? Para que ele ministre ali no EAD. E que, se for necessário, que ele tenha um outro encontro, né? Ao vivo com os alunos, ou até mesmo em uma reunião presencial. Essa é uma vantagem que nós temos. E a outra é que o aluno ele pode encontrar com o professor no corredor. Tá perto, né? Quando o professor está ministrando para alguma outra turma presencial. Sim. E, além disso, ele tem a oportunidade de ter aula com o professor de Lins. Ou com o professor de Araçatuba para Lins. Isso proporcionou, né, que o professor de lá, que tem uma excelência, né, que nós temos um professor... É uma troca de experiência, né? E troca. Então, isso para a gente, né, eu acho que caiu bem, né? Vestiu bem para a gente isso. Eu acho que vocês, as universidades estão se adequando a essa nova realidade, né? Esse sistema híbrido, acredito que ainda, como você mesma disse, dá para manter uma proximidade que é fundamental ainda entre professor e aluno, né?
Eu nunca tive uma experiência de fazer... Para falar que eu nunca tive, quando eu estava na Unimap, eu comecei a fazer um curso em Piracicaba e fui alguns finais de semana para lá para aprender a ensinar em EAD, já naquela época, hein? Isso aí já faz 20 anos. Eu acho né? que a pandemia trouxe também pra gente exato. algo... Acelerou o processo, né? Exato. Aquilo que era para ser daqui 10 anos... Quando nós acordamos em um dia e... Olha, não vai ter vai ser aula assim mais agora. presencial e hoje você tem que gravar. E a gente que loucura, assim, né? E olha, Adriano, uma coisa que eu falo para os alunos também... Eu fiz uma palestra para uma escola de Lins virtual. Meu Deus, que terrível que foi aquilo. Eu acho que a adaptação foi muito difícil. Por exemplo, as audiências. Que é isso? Como assim? Você vai ouvir testemunhas sem vícios. Nós resistimos. Eram as indagações que surgiam, né? Sim. E a pandemia, nós tivemos a pandemia, o início da pandemia foi em março de 2020, né? E eu lembro que os cursos do Unisalesiano já tinham sido implantados os 20%. Então, nós entramos na pandemia, quando nós estávamos na pandemia, no meio da pandemia, nós já tínhamos um know-how para trabalhar, porque nós havíamos sido treinados para o EAD, né? Sem saber que a pandemia viria da China para cá e iria abarcar toda essa situação, né? Então, eu acho que o Unisalesiano saiu na frente de todas as universidades, porque nós entramos, se não tivesse tido a pandemia, nós teríamos os 20% trabalhando nisso, já, né? necessariamente. E a instituição apoiou muito. A questão, eu mesma sou um exemplo, porque eu olhava para o computador assim, eu dizia assim, não vou conseguir falar com o computador, eu preciso estar com o olho no olho. E aí, o suporte daqui foi, não, pode. Você lembra que nós começamos com o Google Classroom, né? Que era o do Google, e depois a instituição adquiriu o Blackboard, que hoje nós temos o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, com o Blackboard, a plataforma mais utilizada aí no mundo. Né? Uma mudança muito brusca, né? Que assustou, né? Mas... E temos instituições ainda que trabalham com o Classroom, com o gratuito ainda, né? Então. Mas eu acredito assim, né, cara? O fundamental mesmo é a vontade do aluno, né? Sim. Claro que ele precisa ter um bom professor, empenhado e tal, mas diga assim, o processo de aprendizagem, seja presencial, seja virtual, sem vontade do aluno, não existe, né? Sim. Então, se o aluno tem um bom nível de comprometimento, ele vai aprender pelo EAD da mesma forma, né? Porque se ele quiser buscar, complementar a informação que não foi falada ali, como a professora disse, existem vários canais à disposição, existe até a possibilidade do encontro presencial. Se ele quiser, vai estar ao alcance a informação. Exato. Sim. É o que nós falamos aqui. Então, criticar por criticar, pura e simplesmente, um sistema ou outro, acho que nós não podemos, porque seria generalizar alguma coisa como ruim, quando na realidade a gente sabe que tem pessoas comprometidas que até estudam, inclusive 100% em EAD e conseguem obter um aprendizado. Claro que muitas vezes precisa de uma complementação, tudo, né? Mas o direito, eu acho que se ficar um sistema híbrido, eu acho que é mais eficiente, né? Eu tô lá na ponta e tô vendo quem está começando a advogar. E quem começa a advogar trabalha bastante com o juizado, né? Então, a gente percebe que, por exemplo, no tempo de pandemia, quando ficou todo mundo online, isso aí afetou, sim, a formação, né? Não, mas naquela época não havia escolha. Sim. Porque se tornou 100% naquela ocasião. Sim, não sem tinha dúvida. Como. Eu acho que o fator emocional também contribuiu muito, né? Muito. E nós não poderíamos deixar de parabenizar aí o nosso pró-reitor também, o professor André, né? Sim. Porque quando nós tivemos aí no início da pandemia, nós já estávamos com esse projeto dele aí dos 20% e adentramos, e aí nós tivemos até uma segurança, porque nós já havíamos tido esse treinamento aí. Então, parabéns aí para o André, pelo apoio incondicional aí, sempre foi o nosso diferencial. É o diferencial aí. Bom, gente, eu acho que nós estamos chegando ao fim.
dessa conversa aqui maravilhosa. Acho que daria para ficar aqui mais 1 hora conversando sobre carreiras jurídicas, acadêmicas, sobre... Ainda tínhamos que falar sobre a inteligência artificial. Inteligência artificial, né? falamos, de tecnologia. Passei um pouco mais em um outro bate-papo. Sim, sim. Caso o doutor aceite. Sem dúvida. Eu posso até reunir informações até mais detalhadas sobre como o tribunal está pretendendo utilizar, né? Mas assim, o que a gente tem ouvido falar é que estão fazendo estudos para que a inteligência artificial ajude os juízes a encontrar suporte jurisprudencial para enfrentar certas questões jurídicas, sabe? Então, é para facilitar esse processo de pesquisa, para reunir material atualizado das mais variadas fontes, de maneira a conseguir embasar ou até formar convicção, ou pelo menos ilustrar uma convicção já formada. A princípio, a utilização seria para essa finalidade, né? Porque, como a gente disse, o ato de decidir em si, né? Eu não vejo como poderia ser feito de uma maneira mais robotizada do que se faz hoje, né? Dá para se notar a petição feita pela inteligência artificial. Então, veja que quando uma petição muito longa ou que contempla vários assuntos ou teses que sequer se aplicam ao caso concreto, né? Eu costumo citar nas sentenças e nas decisões lá aquele projeto Petição 10, Sentença 10 do Tribunal de Justiça, que está até um pouco esquecido, mas que sugere, que recomenda que toda inicial se encaixe em 10 páginas e toda sentença também. Claro que tem casos e casos, né? Mas uma petição longa, muito longa, recheada de afirmações, teses que não tem nada a ver com o caso concreto, que foi construída por um robô, e a gente já teve a oportunidade de deparar com isso, ela toma o tempo do juiz, desnecessariamente, né? Ela se torna pouco interessante, né? Pode ter uma questão importante ali misturada com um monte de teses impróprias, e pode haver um descuido em se notar aquilo que realmente era importante. Enfim, os prejuízos são inúmeros, né? Eu sempre fui a favor de petições bem concisas e até os precedentes jurisprudenciais. Se a pessoa puder colocar num anexo a petição e reservar a peça principal para uma narrativa clara, simples, objetiva, né? Eu acho que ela sai ganhando. Exato. Ok. Bom, obrigada, viu? Gostaria de agradecer, então, a presença do doutor Adriano Rodrigo Ponce de Oliveira, juiz de direito lá do Juizado Especial da cidade de Lins, meu amigo de longa data, reitero, sempre foi ruim de bola. Mas tá bom, é importante ser feliz, Rodrigo. Importante ser feliz. O Oswaldo é gente boa, mas quando eu driblava ele ficava nervoso. Ah lá, tá vendo? Agradecer também a professora Cibele. Foi um prazer realizar o primeiro podcast juntos. Acho que é o primeiro de muitos aí que vamos fazer, Cibele. O primeiro de muitos. Eu acho que isso é muito importante. De muitos, eu quero também agradecer pelos doutores terem se deslocado. Sejam muito bem-vindos, né? Inclusive por que não, né? Para promovermos alguns eventos práticos para os alunos. Legal. Eu acho que essa interação nossa é muito válida. Eu deixei o Unisalesiano, mas eu só rescindi o contrato, mas na prática, desde quando eu saí da docência aqui, no começo de 2016, né? A gente está sempre junto. Sim. A gente está interagindo sempre, né? A gente torce pela instituição, né? Que a gente manteve esse vínculo. Fui muito bem tratado. Fui e sou muito bem tratado aqui, né? E sempre gostei muito da seriedade com que as coisas são feitas aqui. Então, aqui eu me sinto em casa. Bom, então, mais uma vez, obrigado, doutor Adriano, por ter participado do 3º Congresso Internacional de Tecnologia da Educação. Esperamos em breve
um outro encontro para tratar de outros temas, né? Exato. Para a gente tratar de tecnologia na educação, inteligência artificial. Então fica aí o convite. Para uma parte Beleza. 2. Parte 2. Um grande abraço, doutor. Isso aí, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Até logo. Espero que a gente possa ter plantado uma sementinha aí que possa gerar frutos para esses nossos estudantes aí. Tá bom? Com certeza. Até a próxima. Obrigada, Um abraço. Até.